Meu amigo, como era de se esperar, o Lula já colocou a culpa no Bolsonaro por causa da fraude no INSS. Agora já é um discurso oficial do governo Lula, portanto. Isso era um caô do pessoal da mídia esquerdista, de alguns políticos também. A gente via as postagens nesse sentido e etc. Mas agora é um discurso encampado pelo Lula que certamente foi combinado com sua equipe de marketing. Colocar a culpa do que está acontecendo, que ainda está acontecendo, diga-se de passagem, no governo anterior, que é a desculpa eterna desse desgoverno. Um governo incompetente, incapaz, cujo único discurso é: tá ruim, tá feio, não tá dando certo, mas a culpa não é nossa. Quem errou foi o anterior, foi o Bolsonaro. Então o Lula aproveitou o seu passeio, o seu rolé ali babando o ovo dos ditadores para colocar a culpa da crise do INSS no Bolsonaro. O cara tá preocupado, foi lá para a Europa, agora foi para a China e não tira esse assunto da cabeça. De fato. Ao mesmo tempo, o Lula não deu prazo para a devolução do dinheiro para os velhinhos, então o pessoal vai continuar chupando o dedo, vai continuar a ver navios. Falou que não vai ter, eles não vão ter prejuízo com a fraude no INSS, mas já tiveram. Como é que ele pode prometer isso aqui se já aconteceu? Coisas da cabeça do Lula, de fato. E o desespero é tão grande que a mídia, olha aqui, Lauro Jardim, postando o seguinte, que a direita está emplacando fake news a respeito das fraudes no INSS, e o governo não sabe lidar com isso, meu amigo. É o barata voa, o pessoal está desesperado. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Vou começar falando aqui do Lauro Jardim com esse papo de fake news. De acordo com ele, usuários de direita no WhatsApp estão convertendo as fraudes do INSS em conteúdos negativos para o governo. Isso aqui não tem problema nenhum. Azar do governo Lula, porque as coisas estão acontecendo, estão aparecendo. Só que ele vai além. Ele diz que, além disso, algumas narrativas fantasiosas, fake news, estão sendo divulgadas por mensagens de WhatsApp. Tem aqui o pessoal medindo quanto que isso aconteceu, né? Enfim, eu não sei se essas medições fazem muito sentido no fim das contas. E basicamente existem, as mensagens se dividem entre sentimentos neutros, ou seja, notícias apenas sem algum viés, e negativos, com críticas ao governo Lula de fato. Então, eles colocam aqui, aliás, o Lauro Jardim coloca algumas narrativas falsas que estão sendo colocadas, que é o seguinte: uma que diz que os descontos estão relacionados à viagem da Janja depois do Lula para a Rússia, e também aqui teria sido o dinheiro oriundo disso que bancou a viagem do oriundo das fraudes, né, que bancou a viagem do Lula pro funeral do Papa Francisco. E beleza, é claro que isso aqui, essas notícias são falsas, é evidente, é gritante, isso aí uma coisa não tem relação direta com a outra, é o que eu falo. Não dá pra gente nem afirmar que o Lula tem algum envolvimento direto nesse caso aqui. O problema realmente é um problema de governo, não é uma corrupção do Lula. É um problema de incompetência, de falta de gerência, de falta de se importar realmente com o que estava acontecendo, ou de ser leniente, ou de prevaricar, que também é um problema, sem sombra de dúvidas. Agora, convenhamos, você viu essa notícia em algum lugar? Você recebeu uma mensagem igual essa aqui no WhatsApp? É claro que não, isso aqui aparece, mas caramba, não faz a menor diferença. E o pessoal é emocionado com isso, eu fico impressionado. Veja que lá na época da eleição do Bolsonaro, muitos disseram que isso aconteceu, né, por causa da fake news da mamadeira de piroca. Você lembra disso? Como se esse caso específico fosse suficiente para vencer, determinar uma eleição. Ainda mais uma eleição que teve o patamar que teve no segundo turno, a vantagem que o Bolsonaro teve em relação ao Fernando Haddad naquela ocasião. E eu lembro também que aquela mulher que fez o documentário Democracia em Vertigem, né? Enfim, ela falou que estava rolando fake news na época, falando que o Bolsonaro ganhou porque rolou fake news falando que o Haddad era satanista. Eu nem ouvi fake news nesse sentido naquela época e não fez a menor diferença se isso rolou. Assim como qualquer fake news a respeito
do INSS não vai fazer a menor diferença, não é isso que vai prejudicar a imagem do Lula. Realmente o Lula já está muito enrolado por outras razões. Enfim, aí o Lula aproveitou, na entrevista hoje mesmo, sábado, lá em Moscou, para falar esse negócio do INSS. Disse aqui o seguinte, né? Graças a Deus, a CGU e a nossa Polícia Federal, no processo de investigação, com muita inteligência e sem nenhum alarde, conseguiram desmontar uma quadrilha que estava montada desde 2019. E aí ele puxou: vocês sabem quem governava o Brasil em 2019, vocês sabem quem era o ministro da presidência em 2019, vocês sabem quem era o chefe da Casa Civil em 2019. E a quantidade de valores, Lula, desviados. E o seu irmão, Lula, ou era irmão do Bolsonaro, o cara lá, o Frei Chico, ele é irmão de quem? O grupo dele ganhou quanto nessa história e o sindicato dele faturou quanto nessa história no seu governo, Lula? Me diga aí. Mas é de uma incompetência sem tamanho o governo Lula, é impressionante. O que resta para esse governo é colocar a culpa do que acontece no Bolsonaro. Não, isso aí é a culpa do governo anterior, nós estamos resolvendo o problema. Não obstante o fato que os desvios saltaram absurdamente nesse governo. É uma coisa impressionante, de fato. Mas ele também não se comprometeu muito, não. Ele falou aqui o seguinte, que depender ou não os valores desviados, devolver ou não, vai depender de você constatar a quantidade de pessoas enganadas. Agora, quem que vai conseguir fazer isso aqui, meu amigo, em um tempo hábil? Não vai rolar, isso aqui não vai ser ágil. Se for ágil, não vai ser feito da forma correta, de uma forma... pagar a quem realmente é devido. Não, isso aqui vai ser feito de forma generalizada, de fato. Então, tem que ver quem que assinou, quem que autorizou, quem que não autorizou e tudo mais. E aí ele falou que então vai demorar mesmo, isso aqui vai demorar a acontecer, e aí, enfim, não tem prazo para que a coisa aconteça de fato. Ele falou que as entidades tiveram seus bens congelados aqui e os bens vão ser usados para repatriar esse dinheiro, se for o caso aqui também, para ressarcir as pessoas. Eu não tenho muita certeza também se já pode ser usado esse valor, né? Porque pode até congelar. O congelamento de recursos é uma medida preventiva, ok. Mas você usar esse valor de fato depende da comprovação do ilícito. E essa comprovação depende de um processo jurídico que vai demorar a acontecer, sem sombra de dúvidas. Então, o congelamento é uma medida de cautela para que os valores não sejam expatriados, não sejam omitidos de alguma forma, e caso comprove-se o ilícito, eles possam ser usados para ressarcimento, mas não tem como usar isso agora, pelo menos na minha compreensão. De fato, ainda assim o Lula falou que não vai ter prejuízo, que ninguém vai perder dinheiro nessa história, que os velhinhos podem ficar tranquilos com isso aí, né? Enfim, você tá tranquilo com essa história? Não sei se você foi uma das pessoas lesadas, provavelmente você conhece alguém que sofreu esse tipo de desconto. Eu já vi vários casos nesse sentido. E a verdade é que a maior parte dos casos que eu vi, aliás, eu só comecei a ver casos assim no governo Lula, que foi quando a coisa se tornou completamente descontrolada. De fato, descontrolada como o próprio Lula o cara agora precisa apelar de todas as formas para aquele discurso padrão. O discurso de que ele não sabia de nada, de que a culpa foi do seu antecessor. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.